Olá! Nosso vídeo de hoje será em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Após a vinheta, estaremos meditando nessa passagem que tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, vamos estar aqui meditando em Eclesiastes 11:4, onde diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Impressionante como hoje nós vivemos uma geração ao qual está despreocupada com tudo. Uma geração que está vindo aí, ao qual não conhece e não quer conhecer absolutamente nada. Só se importa com com ele mesmo, uma geração totalmente egoísta. E a pergunta que o texto nos faz aqui e nos induz a pensar o que nós temos observado. Muitas vezes pedimos para Deus nos ajudar a vencer o gigante, porém parece que a luta aumenta e não diminui. Em vez de confiarmos em Deus, começamos a murmurar, a reclamar. Se pararmos e observarmos o que fez Davi ao vencer o Golias, ele não chegou de qualquer jeito naquele acampamento dos soldados. Acredito que todos conhecem a história de Davi. Abrindo parênteses aqui, só para relembrarmos a história de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, um abilioncionado que era um homem franzino, um jovem, e que cuidava e pastoreava as ovelhas de seu pai. Mas um dia seu pai pediu para que ele levasse alimentos para os seus irmãos que estavam no fronte de guerra. Então Davi chega até lá e vê aquela cena onde Golias hostilizava, zoava, zombava do povo de Israel, ao ponto de Davi ficar indignado e chegar e falar: quem é esse incircunciso, ao qual vem desafiar o povo do Deus Todo-Poderoso? Este era Davi. Ele pastoreava a ovelha de seu pai, Jessé. E nesse período ele venceu um leão e um urso. Ou seja, antes da luta mais importante da sua vida, ele se preparou, ele se capacitou. E você, o que tem feito para vencer nas suas lutas o seu gigante? Você pode me dizer: eu confio em Deus? Eu estou esperando em Deus? Mas será que isso é o suficiente? Será que eu simplesmente falar Deus vai agir ao meu favor, como se essa palavra fosse uma palavra mágica, como se essa palavra tivesse a ação de só por ela causar algum dano ou algum benefício ao seu favor? 1 Pedro 5,7 nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você lesse esse capítulo de 1 Pedro 5, em nenhum momento Pedro escreve e entregando a sua ansiedade perante o Senhor, cruzar os braços. Se nós pegamos o contexto e o texto todo de 1 Pedro, nós não vamos ler ou tentar entender ou tentar justificar que o fato de a gente entregar nas coisas na mão de Deus, nós cruzamos o braço e Deus, como se fosse
um mágico, um gênio da lâmpada e chegasse e resolvesse tudo. Mas não. Pedro de modo nenhum falou: olha, deixa a sociedade na mão do Senhor, cruza os braços que agora Deus vai fazer por você. Pelo contrário, ele falou: descansa no Senhor, mas continuai a persistir, a perseguir, para que Deus também possa contar com você. Em outra ocasião, Moisés esteve perante o seu Golias, na frente dele um mar, e ao lado dele uma multidão reclamando, e atrás o exército de Faraó. E aí? O que fazer? Clamar a Deus? Então, em Êxodo 14:15, a Bíblia nos relata: disse então o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então nós vemos que Moisés também esteve numa dificuldade, ao qual eles tinham acabado de sair do Egito, saindo de um período de escravidão, de um período de reclusão, ao qual Deus fez com que Faraó liberasse o povo depois de 10 pragas, e agora perante o mar, atrás de Faraó com seu exército para matar ou tentar matar esse povo, para recuperar alguns para voltar a ser escravo. Diante dele o mar vermelho, e do lado o povo reclamando, dizendo: Moisés, nos tiraste lá do Egito para que morramos, pereçamos aqui no deserto. Se lemos o versículo 13 desse capítulo, Deus prometeu o livramento, mas em nenhum momento disse a Moisés que faria tudo. Então, se eu fosse separar agora, meditasse nesse ponto. Se lemos no versículo 13 desse capítulo, Deus prometeu o livramento, mas em nenhum momento disse a Moisés que faria tudo. Pare de reclamar. Pare de olhar as situações ao seu redor. Deus é contigo. Deus já te fez vencedor, mas você tem que parar de olhar para o vento. Jesus em João 3,8 nos fez uma observação: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vais. Precisamos despertar. Não há luta que não possamos vencer. Os dias do justo estão sendo abreviados, assim como estão nas Escrituras. É só observar esses dias atrás. Estamos esperando a Copa no Brasil. Já passamos a Copa, as Olimpíadas, e já estamos na próxima. Foca seus olhos no Senhor. Assim como o final do versículo 4 de Eclesiastes: olhe para as nuvens, observe o que de fato é verdadeiro. O Senhor está à porta do que tem observado. Que Deus possa fazer você observar o que de fato é essencial nesses últimos dias. Temos observado e perdido tempo com tantas coisas, e é hora de mudarmos os nossos olhares. Quem observa o vento não vê seu Senhor está por perto. Havia uma multidão perto de Jesus, e uma mulher tocou em suas vestes e foi curada. Ficaram perguntando: será que não havia outros enfermos precisando de cura naquela multidão? E por que só a mulher com fluxo de sangue foi curada? Por que só a mulher de fluxo de sangue foi curada? Com tanta gente do lado, com tanta gente esbarrando, porque observaram somente o vento. Observaram somente o vento.
Quem observa vento não reconhece o que Jesus é capaz de fazer. Os apóstolos estavam no barco e Jesus andava sobre as águas. Somente Pedro teve a coragem de ir ao seu encontro. Quem observa o vento não vive os milagres de Deus. Jairo corre ao encontro de Jesus e sua filha volta a viver. São histórias que nos marcam, são histórias que a Bíblia relata, e são histórias que nos deviam motivar a parar de observar o vento e olhar para Jesus. Que Eclesiastes 11:4 venha nos abrir os olhos e nos fazer querer enxergar além mais do vento, mais que o vento. Que as palavras de Jesus em João 3:8, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Que nós venhamos parar de observar o vento, mas que a gente venha olhar para Jesus. Que Deus os abençoe e que essa palavra fique guardada em vossos corações.